Tudo tem um início? Será que tudo tem um início? A nossa estrutura lógica, ela é baseada em linkar premissa, premissa e consequência, como se fosse uma equação numérica. É como se ela fosse baseada ou em necessidade ou em causalidade. Quer dizer, você vai procurar a causa de um efeito. E a nossa ideia de início se baseia muito nisso, em causalidade. Todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. Por que tal coisa aconteceu? Por causa do Big Bang, por causa das 4 forças fundamentais da natureza, por causa de eventos no tempo e espaço, tal. Significa que uma determinada ação causa um determinado evento, um determinado fenômeno. Ou até que uma lei anterior, uma lei que está em abstrato na própria teia da realidade, ela pode ser entendida como uma espécie de causa. Tudo que acontece, a gente vai tentar conectar com a ideia de causa e efeito. Por que chove? Tem alguma causa, evaporação, por isso chove, né? Causa e efeito. A nossa lógica se organiza assim. Só que se você retroceder a causa, igual criança, né? Por que isso? Por isso. E por que isso? Por isso. Você vai sempre achar uma causa anterior. Por que que os humanos existem? Por causa que o desenvolvimento, a diversidade darwinista da vida terrestre criou os mamíferos, que criou os grandes primatas, que desenvolveram-se até os humanos. E por que há vida? Porque em tese o planeta tem condições, proximidade da Terra em relação ao Sol, uma lua que causa movimento das águas, em algum momento uma combinação química aleatória pode ter criado o primeiro organismo unicelular, e etc. E por que existe a Terra, então? Vai chegar um ponto que você vai chegar na anterioridade última da história, mas numa parede no início. Só que, se você for por um caminho materialista e cético, ou por um caminho religioso, existe algum efeito sem causa. Quer dizer, toda a nossa lógica é orientada para uma mesma estrutura. Uma premissa com uma outra premissa, por necessidade, gera uma conclusão. Ou uma causa com um certo contexto de fatores gera um efeito, né? É sempre essa noção de que algo, qual foi a causa anterior a isso? Por que isso existe? Né? Essa é a nossa estrutura lógica, se baseia nisso. Mas, se você for um cético materialista, você vai colidir o último flashback que você consegue buscar, a coisa mais antiga, vai ser que, por algum motivo, existem as leis da física. Você veja bem, em nenhuma teoria de início, nem nas mitológicas, nem nas teorias científicas, você nunca jamais parte de um cenário onde não existe nada, onde você vai dar inexistência para a existência. Você nunca vai dar inexistência para a existência, porque algo existe sempre, sempre algo existe. Numa teoria cética, existem forças fundamentais, que é a força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. Existe o tempo e espaço, quer dizer, existe alguma configuração na qual o Big Bang, ou um ciclo de Big Bangs, ou algum ciclo cósmico de alguma natureza, deu causa à grande expansão do universo. Então, isso não é o não existir.
tempo, espaço, leis da física, isso é o existir. Então, quando você tem um Big Bang, você só tem apenas uma mudança de estado, de um estado onde a física, os componentes da física estavam ou comprimidos ou desconfigurados, e aí eles mudam de ordenamento, mas você não tem uma passagem do inexistir para o existir. E na religião também não. Você também não tem uma passagem do inexistir para o existir. Sempre algo existe, porque se Deus é atemporal e se ele é todo poderoso, ele não é o não existir. Nunca pode haver não existir havendo Deus, né? Porque todas as coisas que Deus cria, ele manifesta algo que já estava em potência nele. Então nunca houve o nada e passou a haver alguma coisa. Havia Deus ou havia as leis da física. Quando eu digo havia Deus ou havia as leis da física, isso é a dialética. Isso é a dialética no sentido que o Solon, que se usava na época do Solon. A forma como se vai tratar de dialética em Marx é uma corrupção da dialética, porque significa que você, ao dizer dialética, você está falando especificamente de um emprego dogmático de que algo vai acontecer, uma sucessão de períodos de tese, antítese, síntese, que é pensada confinada especificamente ao marxismo. Isso não é dialética, isso é uma tese. Dialética é você colocar uma tese... Dialética no Marx é a tese marxista sendo afirmada conforme um pequeno dogma dentro do marxismo. É isso que eu estou querendo dizer. Quando você fala dialética sem retroceder aos gregos antigos, você não está falando de dialética realmente. Você não está falando da dialética no idioma original, arcaia helenikes glossa. Grandes conceitos foram trazidos ao pensamento, foram conceitualizados graças à cultura grega. Você tem análises, geometria, sistema, matemática, teatro, mas tem um sem números de conceitos que você só apareceram na linguagem graças especificamente aos gregos. Enfim, logos, do qual vem lógica, physis, do qual vem física. Os gregos conceberam essas noções. Então, quando eles conceberam a noção de dialética, eles não estão concebendo algo tão confinado na ideia determinista de Marx, de que vai vir uma etapa assim, a outra etapa vai comportar assim, e ao dizer aquilo, você está ensinando uma métrica especificamente marxista que é uma tese só. A dialética de Marx é uma tese só, na verdade. Ela é o marxismo sendo ensinado como verdade última. Ela confina a noção de dialética. Dialética, verdadeiramente, seria você pegar um marxista inteligente, honesto, bem equipado, e um antimarxista inteligente, equipado, honesto, e eles começarem a confrontar as teses, e quando um tiver certo, o outro fala, você está certo nisso, mas isso, isso e isso. Aí o outro diz, tá, eu reconheço que isso aqui aconteceu mesmo, isso é verdade mesmo, existe essa falha mesmo, mas isso, isso e isso. Quando isso acontece, é dialética. Por isso eu digo, se Deus existe, você simula um determinado cenário. Se Deus não existe, você simula, dentro do seu coração você tem a sua inclinação a crer ou a não crer. Mas dialética no sentido original é você realmente criar uma aba mental na qual você está pensando com a cabeça dessa tese e criar uma outra aba mental. Isso é pensar dialeticamente. O Marx não pensa dialeticamente, ele pensa como Marx. Ele pensa dentro de uma doutrina, né? Então, isso foi um exemplo de como uma palavra perdeu o seu escopo. Escopo, outra palavra que vem do grego. Em nenhum cenário você passa
do nada, do não ser para o ser. E é em pensar nisso que você começa a compreender o que disse Parmênides ao dizer: o ser é e o não ser não é. Isso é um exemplo de apophthegma. Apophthegma é um lema, é uma fala na qual você está comprimindo muito significado de modo breve. Então lá na porta do templo de Delfos você tinha um lema, Meden Agam, nada em excesso, ou Gnoti Saito, conhece a ti mesmo. Isso comprime muito, nada em excesso é o senso de moderação dos gregos. Conhece a ti mesmo é outra vibe da filosofia e tal que está sendo ensinada. Então quando você diz assim, só sei que nada sei, mesmo que o Sócrates meio que nunca falou isso nesses termos, ele só dá a entender isso. Ele nunca diz isso, eu acho, né? Tem que até que conferir, mas enfim. Quando você diz isso, você está tentando colocar um apophthegma, que é como do Heráclitos. Panta rei, tudo flui, né? Tudo é mudança, tudo é dinâmico. Então, a filosofia primitiva, a primeira filosofia, ela se organiza muito nisso, né? Ele diz em frases breves, onde muita coisa está compilada. E como nessa época tudo era uma cultura oral que tinha que ser memorizada, havia grande importância em se desenvolver essa brevidade lacônica, né? O meu pensamento, em síntese, resumindo tudo que eu quis propor até agora, o que eu quis que vocês, audiência, pensasse é o seguinte: em nenhuma hipótese, nenhuma teoria narra realmente a origem do existir. Sempre tem um existir. Ou o existir está compresso nos poderes divinos, ou o existir já está prefigurado nas leis da física. Nenhuma teoria realmente fala de como o existir veio a existir, ou passou do não existir para o existir. Você sempre está numa de Parmênides. O ser é e o não ser não é. Por que que existe a existência ao invés de ser a inexistência? Porque é próprio, conceitualmente próprio, da inexistência inexistir, logo ela não existe, então a existência existe, né? Esse raciocínio é mais poético, né? Ele está errado por outro motivo que eu vou debater talvez em outro vídeo, mas por enquanto eu quero que você pense nisso. Nenhuma narrativa se ocupa de realmente descrever uma causa pelo qual a existência realmente passe da inexistência para a existência. Só se narram mudanças de estado. E nisso você fica com Parmênides. O ser é e o não ser não é. Por enquanto é isso. Vamos pensar em alguma coisa. Já estou aqui com 16 minutos de internet e já estou com burnout. Já estou com burnout já. Já estou precisando de férias. Por hoje é isso.